Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco dos processos de cura, né? Processos de cura, né? Então, na verdade, todo esse trabalho, todo esse processo, o processo evolutivo em si, nada mais é do que um grande processo de cura, né? Um processo onde a gente reconhece os nossos erros, né? Vamos chamar assim, as nossas disfunções, as nossas incongruências, né? Os nossos achismos, os nossos quereres, aonde a gente é confrontado com as coisas que a gente viveu ou acreditou viver, né? Viveu de uma maneira muitas vezes egoísta, né? Porque a gente não sabia, não compreendia as leis superiores, os processos maiores, e a gente não tinha essa consciência expandida, mais ampla. Então a gente começou a viver as coisas, né? E não a vida, né? Então essas disfunções foram gerando, vamos dizer, fissuras, ranhuras, rachaduras. Então é como se a gente fosse quebrando em partes menores os nossos corpos, né? Nosso corpo mental foi desfragmentando, porque uma hora eu tenho uma ideia de uma coisa, outra hora eu tenho outra, então isso vai separando, né? Então não tem uma coisa, uma versão, uma visão integrada, mas fragmentada. Então tudo que vai sendo fragmentado, vai sendo despedaçado, né, em pedacinhos cada vez menores, vai perdendo a consistência. Porque a consistência está na união, né? Então, como a gente pega areia, por exemplo, né? Você segura a areia, aquela areia passa por entre os dedos, né? Então, quanto mais fina, mais ela se desfaz. Então, essas rachaduras na nossa visão de mundo promovem dentro de nós espaços entre a nossa mente, espaços emocionais também assim, né? Então, uma hora eu tenho uma emoção, outra hora eu tenho outra e fico nessa montanha russa. Então, isso vai criando todas essas ranhuras, esses espaços. Esses espaços, incluindo o nosso corpo físico, então, eu tenho hábitos que não são adequados, eu tenho maneiras de atuar que não são adequadas ao meu ser interno, eu vou criando dificuldades para mim mesmo. Então, esses espaços, como é que eles são preenchidos? Então, se tudo é energia, eu tenho uma energia primordial, a consciência é a única coisa que existe. Então, essa consciência contém tudo. E ela é uma grande energia que abarca tudo. Então, para que eu tenha uma visão mais integrada da vida, eu preciso unir as partes, eu preciso ter consistência daquilo. Então, se a minha mente uma hora está pipocando aqui, outra hora está pulando para lá, outra hora ela está fragmentando, quebrando em pedaços a visão. Então, eu perco a visão, perco a clareza. Porque uma hora a pessoa fala, vai para cá, outra hora joga para lá, outra hora sobe, outra hora desce, né? E você fica nesses movimentos de bagunça. Então, isso o que acontece? A mente não concentrada, ela se desestabiliza. Porque ela fala, eu vou para onde? Eu vou para cá ou para lá? O que é para fazer? Então, essa abertura dessas fissuras, dessas ranhuras, desses desequilíbrios, dessa desfragmentação, é o principal processo a ser curado e que começa a acontecer com a nossa intenção de evoluir. Então, a primeira coisa que acontece é a gente passar por esse processo, né? Então, aí estão os nossos irmãos estelares e esse é um dos principais processos do nosso trabalho, que é unir o ser, reunir de volta a sua essência. Então, para que isso aconteça, tem que passar por um processo de transmutação, de modificação, de cura, de reunir essas partes de uma maneira coesa. Por quê? Porque se esses espaços acontecem, o que vai entrar nesses espaços, né? Entendendo de uma maneira... a gente sabe que as coisas não são assim lineares, mas para compreender um pouco mais, nesses espaços entram energias. Mas que energias?
qualquer uma. Por quê? Porque está aberto o campo da pessoa, porque uma hora ela pensa assim, então ela está indo para a opinião naquela situação. Outra hora é a política, então ela vai para lá. Outra hora é o partido do lado A, outra hora é a guerra do lado B. Então ela está permitindo que todas essas energias entrem no seu campo, através desses espaços que ela mesma criou, porque ela observa aquilo, ela dá atenção para aquilo. Então aquilo passa a existir para ela, e ela passa a viver aquela realidade que não é a dela, mas ela acredita que é. E isso acontece por quê? Porque a mente não está concentrada, a mente não está adestrada, organizada, de forma que isso já não signifique mais nada para ela, que entenda que isso não faz parte da minha vida. Né? Não que a gente vai ignorar essa realidade, mas não é essa a realidade, né, que o ser veio viver. Ou não é essa a realidade que é mais adequada para ele, para o nível evolutivo dele, para a sua tarefa, para aquilo que faz bem para ele crescer em consciência. Então, a consciência para expandir, ela não pode expandir se está tudo desorganizado no ser. Porque não tem, a energia vai se dispersar. Então, ela vai entrar por tudo que é lugar, menos para aquilo que é necessário do processo interno do ser, que tem uma frequência, que tem uma assinatura vibracional, que tem uma vibração, né, que não corresponde àquele monte de vibrações que estão acontecendo no ser. Então, para que isso se dê, é necessário o processo de cura, de reunir tudo isso e unir essas energias para que essas ranhuras, fissuras sejam preenchidas com a energia superior. Então, é como se a energia superior penetrasse nesse ser, transmuta as energias que não são e preenche o ser com a energia crística. Então, a energia crística é a energia da união dos seus pedaços, vamos chamar assim, né? Então, os nossos pedaços são reunidos de volta para a casa do Pai, como ele chamou, né? Foi ao Pai por quê? Porque ele reuniu todo o seu ser e falou: agora eu vou me unir à fonte. Não vou ter nada no meio. Não tem nada no meio. Não vou ter nada lá para atrapalhar o processo energético. Né? Por quê? Porque dentro do processo energético está tudo. Contempla tudo. A informação, o conhecimento, a visão, as habilidades, os dons, tudo vai sendo projetado a partir daquela energia que está coesa. Então, como é que eu vou observar uma situação se eu estou julgando? Não observo, eu julgo. Então, se eu julgo, eu quebro, abro espaço e entra a energia do julgamento lá, e aí eu vou para outra coisa e assim. Então, são vibrações incompatíveis com a essência. O que é incompatível? Qual que é a vibração, as energias, vibrações incompatíveis com a nossa essência? Tudo que é ego. Tudo. Tudo que não está de acordo ao todo, que não são vibrações do todo, que é do amor incondicional, da gratidão à vida, né, de todo esse processo de compaixão, de união, colaboração, tudo que não é o todo, tudo que não é a irradiação, a emanação do todo que nós temos dentro de nós, e só precisamos reconhecer, é ego. Tudo. Então você fala, não, esse aqui eu gosto, mas aquele eu não gosto. É ego. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui não vou, porque eu gosto assim, é ego. Né? Então, tudo é opinião, tudo é acontecem essas quebras. Então, a consciência em nós, o que acontece? Nós, quando praticamos meditação, nós vamos reunindo essas energias, reunindo. Por isso é tão sugerida a prática da meditação, porque você vai reunindo as energias, vai organizando isso, vai internalizando e vai aprofundando, vai se aprofundando. Então você vai como observador,
né? Você sabe que você é observado também, você é os dois. Então você faz uma experiência como seu personagem, mas é uma experiência que o seu criador está observando o que você está fazendo. Então você une o pai, o filho, você une para que você seja uma coisa só, né? E chega uma hora que você fala, mas quem que está fazendo? É o pai ou é o filho? Então, esse é o momento em que você começa a se encontrar, né? Então, começa a ver que você está fazendo uma coisa com coerência. Então, é isso que nós temos que buscar. Então, a consciência, o co-criador consciente, é aquele que faz uma coisa com coerência. O ser precisa de qualquer necessidade agora, é essa. Então, é essa que nós vamos fazer. Por quê? Porque está em linha com o todo e existe coerência. Agora, se o ser não tem uma necessidade aqui, ele está lá no outro lugar, é uma incoerência. Então abre novamente esses espaços com essas energias e tudo vai. Então é como se tivesse milhares de seres, né, daquele ser espalhados. Está tudo espalhado. Então ele vai ter que juntar essas peças para poder subir. E esse é o apoio que as naves nos dão. Então, tem processos que são mais simples e tem processos mais complexos. Por quê? Porque depende de quanto o ser abriu tudo isso, quanto ele... E aí cada caso é um caso, né? De acordo com a vida de cada um. Não tem nada um igual ao outro. Então, nesse momento, com as energias mais elevadas, os processos de cura são, assim, fundamentais, né? E a gente precisa compreender como acontece isso, né? Então, passando por isso, né? O que acontece, né? Pela experiência que tive também. As nossas células, elas são transmutadas. As nossas células são liberadas. Nossas células são curadas. Por isso que quando a gente fala, né, utiliza os decretos quânticos também, é uma forma de você purificar você mesmo, transmutar o que está naquelas células. Então, algumas estão felizes, né, já estão lá digamos, na vibração correta. E outras não. Por quê? Porque outras elas foram menos iluminadas, vamos chamar assim, né? Ou menos trabalhadas, aquelas áreas da consciência. Está entendendo que o nosso corpo, as células de todos os nossos órgãos e tudo, são áreas da consciência. Então, muitas vezes a gente não trabalha em determinados pontos. Quando a gente começa a praticar esses decretos, esses mantras, entendendo que são energias, né, e a gente tem a intenção de se trabalhar, a gente começa a atuar em pontos que não estavam obscuros. Então, essas células, isso é um processo de cura que ajuda as células a reconhecerem o caminho de casa, né? Então, elas falam, ai, finalmente, né? Agora sim, agora vamos junto, né? Porque essa aqui estava me atrapalhando, essa outra queria para um lado, essa queria para o outro. Então aí todo mundo começa a falar a mesma linguagem e começa a colocar o quê? Luz. Então, como o planeta, com essa incidência de luz que tem agora, o principal processo do planeta com essa incidência de luz é curar os seres, auxiliar os seres para transmutarem essas energias e passarem para o próximo nível, né? Passarem para a próxima dimensão de consciência com esse equipamento aqui em dia, né? Então, para que isso entre em dia, a gente tem que fazer um esforço. O primeiro deles é o que está sendo disponibilizado hoje, né? Que nos foi colocado, é de auxiliar nesses processos através dos atendimentos, mas específico para isso. Então, o que vai acontecer? Como as energias que estão entrando são mais potentes, e nós estamos servindo de canal, né, para o acesso das naves. Então, nós somos canal, né,
para que essas energias cheguem às pessoas. Então, o atendimento não é um atendimento de ficar relacionado somente a essa questão da cura, de falar, de nada. É um atendimento de irradiação energética direta para os seres que necessitam de cura. Que cura? Seja física, seja emocional, seja no campo mental, seja em qualquer nível. Qualquer nível. Por quê? Porque essa autorização do ser precisa ser dada. Né? A gente trabalha nas meditações que nos são colocadas, são meditações onde a gente não está direcionando a esse, aquele ou aquele outro, mas a gente está direcionando a energia para o todo. Então, essas meditações, a energia vai para o todo, e o todo distribui. O todo é que faz o trabalho. Fala, não, aqui é isso que precisa, aquele outro que precisa, por quê? Porque atuamos no campo energético. Então, a mesma coisa, as naves, os contatos, vão acontecer para aqueles que estão nesse processo e que estão buscando e que autorizam, porque já tem esse tipo de conexão interna, né? Então, esse é o momento que nós vamos estar fazendo isso também, auxiliando para irradiar a energia que vem dessas frequências, que são outras frequências, são frequências mais potentes, frequências mais internas, todas são internas, né? Mas, como estamos num planeta de livre-arbítrio, o ser humano, o ser, tem que autorizar e falar, não, eu permito, eu quero, né, me liberar, eu quero trabalhar, eu quero evoluir, eu quero entrar nesse processo, concordo com isso e tudo bem. Então, não é que a energia vai fazer sozinha o trabalho, é o ser que vai se autocurar a partir da permissão que ele dá para que esses campos energéticos do planeta, que são trazidos pelas consciências cósmicas, possam se unir, possam trabalhar em conjunto. Né? Porque se uma pessoa está numa frequência A, ela precisa da frequência B, ela não tem como acessar sozinha, então essa energia vai auxiliá-la para fazer esse movimento. Então é assim que funciona a cura superior. Né? Por quê? Porque ninguém pode obrigar. Então isso está muito claro dentro desse processo, porque foi esse processo que eu autorizei, participei, porque eu sabia e sentia que era, né, o que era necessário ser feito e que eu comecei a fazer comigo mesmo. Então eu entendi que quando eu falava, quando eu fazia, quando eu decretava, quando eu me movia, as coisas mudavam completamente. Por quê? Porque eu estava permitindo a energia superior, energia crística, trabalhar. Até chegarmos na energia crística, que começa a reverberar e disponibilizar, que é essa que nós estamos fazendo, que é essa que nós estamos trabalhando para apoiar outras pessoas, a gente tem que fazer o trabalho pouco a pouco. Né? Então, são vários movimentos, incluindo o movimento que eu passei do chakra cardíaco, da abertura do chakra cardíaco, da elevação da energia para os níveis superiores de consciência. Então, enquanto a cura não acontece no chakra cardíaco, não acontece essa elevação, que é o amor próprio, que é a gente trabalhar o nosso auto-amor, o nosso autocuidado, a energia não vai chegar no nível necessário. Porém, isso vai sendo feito pouco a pouco. Então, quando chega nesse ponto, as coisas já começam a mudar. E o ser já começa a ter a consciência do quanto ele mesmo, né, impacta na vida dele, que esse é o objetivo, né? Quanto que a gente mesmo impacta e o quanto que a gente pode mudar a realidade, a nossa própria realidade. Então, nesse momento, esses trabalhos de cura, eles vão ser, de alguma maneira, disponibilizados, né? Porque eles são fundamentais. Então, a expansão de consciência não acontece sem nos curarmos, ou seja, sem que a gente
pare com essa mente que está no devaneio, que está, né, buscando as coisas lá fora. Enquanto essa mente não for trabalhada, essas ranhuras, fissuras, né, essa quebra toda continua acontecendo. Então, o ponto central de se reunir, de se unir, acontece nesses momentos de cura, com a entrada de uma energia mais elevada, mais alta, para ajudar o ser a sair desses estados. Então, quem tiver, né, quem sentir no coração, né, de participar, participe, porque é um momento único, gente. As energias, ou seja, isso tudo muda. O tempo todo as energias mudam e nós mudamos também, né? Mudamos por quê? Porque todos nós estamos seguindo a energia. Então ela está nos elevando. Então todos nós começamos a evoluir, a expandir a consciência e vai chegar um momento que não tem mais esse processo de cura, né? Não que as pessoas não continuem fazendo seus processos, mas a intensificação disso, o momento em que ela precisa disso para sair desse estado, é sempre o agora, né? Então, se sentiu no coração que é agora, atue agora, porque no momento seguinte mudou. E aquilo talvez nem esteja mais lá disponível e nem as pessoas estejam mais lá também. Então, esses momentos de movimentação mais forte são os momentos que a gente tem que atuar. E depois a gente tem que permitir, né? Então, tem momentos que a gente tem que ter uma ação de falar, não, eu quero isso, ou não, vou para cá ou não vou. E aí começa a engrenar e essa energia começa a ser permitida. Porque a maior resistência do ser humano é essa, é de permissão, né? Então ele prefere muitas vezes ficar em coisas convencionais, em coisas que não, né, que não levam ele ao próximo nível, porque são conhecidas, do que ele ir na direção do desconhecido e permitir uma energia realmente, que é a energia que ele precisa, atuar, e ele não faz. Então, a conscientização sobre isso é muito importante, porque enquanto tiverem pessoas no planeta que estão em desequilíbrio, as coisas, o planeta, ele ainda está com problemas, né? Então, as linhas do tempo, entendemos que vai existir um momento de separação de tudo isso, mas quanto mais pessoas vierem para a linha do tempo evolutivo, mais nós criamos um planeta evolutivo, né? Quanto mais pessoas se doarem e ajudarem, mais gente vai se ajudar. E quanto mais isso acontecer, mais a gente evolui. Então, esse é o movimento de ascensão. É a gente colocar a energia naquilo que a gente quer viver, colocar a energia naquilo que a gente quer ser. E aí esses processos acabam sendo facilitados. E eles são muito mais simples. Por quê? Porque a gente está imbuído da vontade, do entusiasmo. Não, vou fazer isso, não interessa o que é. Vou fazer, eu quero ir, eu quero evoluir, eu quero estar num estado mais adequado para a minha própria vida. Então, não existe nada que é certo, nada que é errado, né? Então, existem milhares de terapias, de terapeutas, de tudo que pode imaginar, super importante, super válido, né? Seres que estão fazendo trabalhos super importantes, que auxiliam as pessoas, que ajudam as pessoas, e é por aí mesmo, né? Agora, aqui no caso, não é uma terapia, é cura, é outra coisa. Por quê? Porque ela atua no nível interno a partir de consciências mais amplas. Consciência cósmica é uma consciência que tem uma energia, uma frequência mais alta. Então ela vai atuar de maneira é como se a energia entrasse, falasse assim, isso aqui, já vou pôr para cá, e organiza toda a sua biblioteca. Você não precisa ficar tirando os livros, esse aqui eu vou levar, esse aqui não vou. Não. Ela vai organizar tudo, né? E vai te deixar de uma forma que você consiga caminhar com uma mente clara.
Então, esse é o objetivo, e sempre foi o objetivo, por exemplo, da meditação. Só que hoje, com essas energias mais potentes, junto à meditação, à internalização do ser, que o ser tem que se internalizar, ele só se internaliza, mas a energia faz o trabalho. Então, isso é uma dádiva, né? Porque no passado, eram muitos processos para um ser chegar nessa união, nessa junção das suas peças. Era muito mais difícil, porque as energias não eram tão potentes quanto são hoje, e o planeta não estava no nível de consciência, né, que está hoje. Não era um planeta evolutivo. Hoje é um planeta que já tomou a decisão pelo caminho da evolução, e ele vai se tornar um planeta sagrado. Então, essa junção das peças é a principal tarefa do momento. Então, quem sentir no coração, venha participar dessa cura cósmica. Gratidão.